Nos corredores do palácio do rei Alfa, música, gritos lancinantes ecoam sem fim. Os choros crus e implacáveis de dois príncipes recém-nascidos deixados para trás por sua mãe. Eles dizem que a rainha fugiu com seu amante, deixando o rei Alfa destruído e seus música-filhos inconsoláveis. E agora os herdeiros do reino rejeitam toda tentativa de música-conforto. Toda ama de leite falha. Todos os curandeiros são dispensados até Josie, uma serva órfã, sem lobo, ridicularizada por faltar o que todo metamorfo nasce com. Ela nunca foi feita para tocar sangue real. No entanto, quando música, o desespero a leva para o lado da princesa, algo proibido desperta. O choro para. Os príncipes ficam calmos em seus braços. Eles se agarram ao seu cheiro e recusam todos os outros. Então a corte música é forçada a confrontar uma pergunta perturbadora. Que tipo de laço se forma antes das palavras, antes da escolha, forte o suficiente para ligar o destino de dois príncipes alfa a uma serva sem lobo? E como o música rei alfa reagirá quando descobrir que seus filhos não abrirão mão de sua humilde serva? Capítulo 1. Jovem Josie estava com os cotovelos na água da louça tão suja que havia ficado da cor de carne velha. Chefe Margarave não aceitaria até que ele pudesse ver seu reflexo no fundo. Ao redor dela, o turno da noite terminava em seu caos habitual. Servos da casa bem vestidos entravam com travessas de prata mal raspadas, suas finas libreias de alguma forma, fazendo o lixo que carregavam parecer quase nobre. Eles jogaram as travessas na pia de Josie sem sequer um olhar em sua direção. Uma onda de água suja a atingiu em cheio no peito. Josie engasgou, tropeçando para trás enquanto pedaços de gordura e cartilagem grudavam em seu avental já manchado. Ela olhou para cima instintivamente, alguma pequena e estúpida parte dela ainda esperando um pedido de desculpas. Mas o servo já estava se virando, rindo de algo que seu companheiro havia dito. Ouça aqueles filhotes da ala leste agora, sem parar. O rei não dormiu. Shh, não aqui. Eles desapareceram pela porta enquanto Josie exalava lentamente e voltava para sua panela. Um dia, ela sussurrou para si mesma. Um dia todos os outros verão o que ele viu em você. Com quem você está falando? A voz cortou a cozinha e o estômago de Josie caiu. Ela se virou para encontrar Norma parada na porta, seu avental limpo e impecável de uma maneira que o de Josie nunca foi. Aos 10 anos, Norma era 2 anos mais nova que Josie, mas ela tinha um lobo. Isso fazia toda a diferença. Ninguém, Josie disse rapidamente. Ela manteve seus olhos na panela em suas mãos, esfregando mais forte, embora o cobre já brilhasse. Não reaja. Não lhes dê a satisfação. O caroço de maçã atingiu sua têmpora forte o suficiente para embaçar sua visão. Ela estremeceu, suas mãos tremendo na água, e a panela escorregou de seu aperto e caiu com um tremendo respingo. Mais risadas. Não apenas as crianças agora. Algumas das lavadeiras haviam se virado para assistir. Oi! A voz do chefe Margarav ecoou pela cozinha. Limpe-se e saia da minha cozinha, corra. Você está pingando em todo o meu chão. Sim, chefe, Josie sussurrou. Ela pegou o pano. Cheirava a cebola e algo azedo e fugiu. Risadas baixas e amargas a seguiram pelo corredor até seu quarto. Bem, quarto era uma palavra grande. Tinha sido um armário de armazenamento uma vez, e havia espaço suficiente para um fino tapete de palha. Josie fechou a porta atrás de si e ficou na escuridão. De algum lugar muito acima, abafado por pedra e distância, veio aquele som novamente, fino e trêmulo. O choro, ele nunca parava. Não realmente. Às vezes ele diminuía o suficiente para que você quase pudesse esquecê-lo. Mas então ele voltava, lancinante e implacável. Um lembrete de que algo no palácio estava quebrado além da capacidade de qualquer um para consertar. Josie afundou-se em seu tapete e envolveu seus braços em torno de seus joelhos. E como sempre,
Como havia o espino, quando ela precisava de conforto, ela pensou nele. No rei Alfa Tristan, ela fechou os olhos e lembrou. Ela tinha sido pequena, 5, talvez 6 anos, e de alguma forma ela havia se perdido nos jardins do palácio. E então ele havia aparecido, alto e dourado na luz da tarde, vestido com couros de caça. Ele havia se ajoelhado na grama ao lado dela, e sua voz tinha sido tão gentil. O que é isso, uma ovelhinha perdida? Ele a pegou como se ela não pesasse nada, aconchegando-a contra seu peito, e a levou de volta para as cozinhas ele mesmo. Ela lembrou o modo como o rosto de Paula havia ficado branco quando ela viu quem estava carregando Josie. O modo como Tristan havia sorrido e dito algo sobre mantê-la segura, sobre encontrar um lugar para ela aqui, apesar de sua condição. Mesmo então, Josie sabia o que ele queria dizer, apesar do fato de que ela não tinha lobo. O rei te salvou, Josie sussurrou na escuridão. O rei te salvou. Era prova. Prova de que ela não era inútil, não importa o que os outros dissessem. Se um rei podia ver valor nela, então talvez ela não fosse nada. Seus pensamentos vagaram sem convite para a crise que havia consumido o palácio por semanas agora. A rainha Inzarin havia partido. O próprio companheiro do rei Alfa o havia abandonado e seus filhotes. Alguns disseram que ela havia levado um amante. As mãos de Jó se fecharam em punhos. Como ela pôde? Como alguém pôde abandonar o rei Tristan e aqueles pobres bebês deixados sem mãe? O choro pareceu mais alto de repente. Ou talvez Josie estava simplesmente mais ciente disso. Como ela pôde fazer isso com um homem tão bom? Josie sussurrou para as paredes e para seus bebês. Nenhuma resposta veio. Nunca houve uma. Capítulo 2. Hoje Paula estava de serviço no café da manhã. Josie sentiu no momento em que ela entrou na cozinha. O modo como os outros servos mantinham distância. Paula tinha esse efeito. Ela não levantava a voz. Ela simplesmente tinha um modo de olhar para as pessoas que as fazia lembrar de seus modos. 2 criadas de cozinha estavam perto, fingindo cortar vegetais, mas claramente mais interessadas em fofocas. Minha irmã trabalha na ala da família. Uma estava dizendo que isso está enlouquecendo a todos. As amas de leite estão fazendo turnos agora de 4 horas por vez, porque por mais tempo, e elas começam a chorar elas mesmas. A conversa morreu, mas não antes de Josie pegar o final. Nenhuma mãe para acalmá-los. O que eles esperam? Você está atrasada, Paula disse sem levantar os olhos. Lave suas mãos. Josie obedeceu. Uma bola de massa esperava por ela, e ela afundou suas mãos nela agradecida. O choro estava mais fraco aqui. O mundo era suportável. Então a porta abriu com um estrondo. Uma mulher em uniforme de ama de leite entrou tropeçando na cozinha. Seu gorro torto. Paula, a mulher ofegou. Paula, por favor, você tem que me ajudar. Paula sentou sua massa e limpou suas mãos em seu avental. Recupere o fôlego, Mara. Mas Marla não recuperou o fôlego. Os príncipes, ela disse, sua voz rachando. Eles não param de gritar. Nós tentamos tudo. Tudo. Mas eles continuam chorando e nada os acalma. Eles ainda estão nisso. 4 semanas agora, desde que a rainha partiu. Silêncio. Paula estalou. Ela se virou para Mara e segurou os ombros da mulher. O que você precisa? Você ainda está amamentando, não está? As mãos de Marla agarraram as mangas de Paula. Por favor, precisamos de alguém para tentar. As amas de leite falharam todas. O rei está furioso. Ele está ameaçando demitir todo o pessoal se não pudermos. A mandíbula de Paula apertou. Eu irei. Enquanto Paula se virava para o balcão, Josie sentiu algo frio e pesado se instalar em seu estômago. A manhã agradável havia terminado. Paula partiria e Josie estaria sozinha novamente. A não ser que... Posso vir? As palavras saíram antes que Josie pudesse impedi-las. Paula se virou, uma sobrancelha levantada. O quê? Posso ir com você? Posso ajudar?
Posso buscar coisas se você precisar delas. Panos limpos ou água ou o que quer que os bebês precisem. Paula a estudou por um longo momento. Ela pode carregar meus suprimentos, Mara disse. Mas precisamos nos apressar, por favor. Paula suspirou. Tudo bem, mas você fica quieta e não toca em nada, a menos que eu te diga. Elas deixaram a cozinha quase correndo, seguindo Mara pelos corredores dos criados e subindo 3 lances de escada até a ala da família. Josie nunca havia estado tão fundo no palácio antes. Os corredores eram mais largos aqui, os pisos de mármore polido em vez de pedra áspera. Mas ela mal percebeu porque a cada passo que davam em direção ao berçário real, o choro ficava mais alto. Não era um choro normal. Isso era outra coisa, cru e desesperado e completamente inconsolável. O som rastejou sob a pele de Joss e se instalou em seus ossos. No momento em que alcançaram a porta do berçário, as mãos de Joss tremiam. Mara empurrou a porta para abrir. 2 berços estavam no centro de um quarto de outra forma bonito, esculpido em madeira escura coberta com seda. E naqueles berços, 2 corpos minúsculos se contorciam e gritavam com desespero puro. 3 amas de leite se amontoavam perto da janela, seus rostos exaustos. Elas mal levantaram os olhos quando Paula entrou. Eles foram alimentados. Uma delas disse sem emoção. Trocados, arrotados, embalados. Nada funciona. 4 horas. Outra ama de leite acrescentou, seus olhos avermelhados. 4 horas e então outra pessoa assume. Por mais tempo e você começa a ouvi-los mesmo quando estão quietos. Paula se moveu para o berço mais próximo sem uma palavra. Ela levantou um dos bebês, pequeno, com o rosto vermelho, seus punhos pequenos se debatendo, e o aconchegou contra seu peito. Shh! Ela murmurou, balançando suavemente. Silêncio agora, pequeno príncipe. O bebê gritou mais alto. Paula tentou amamentá-lo. Ele virou o rosto para longe, choramingando. Ela tentou embalá-lo, cantando para ele. Nada mudou. No outro berço, seu irmão guinchava em harmonia. Os pés de Joss se moveram sem permissão. Ela atravessou o quarto atordoada. Ela alcançou o segundo berço e olhou para a criatura minúscula e furiosa lá dentro. Seu corpo inteiro tremia com a força de seus choros. Então Josie estendeu a mão para o berço e colocou sua mão no peito ofegante do bebê. Ele ficou imóvel. Seus olhos se arregalaram, grandes e escuros e assustados. Ele olhou para Josie como se nunca tivesse visto outra pessoa antes em sua curta vida. Ela não pensou. Ela simplesmente abriu a boca e cantou. Era a canção de ninar que Paula havia cantado para ela quando ela era pequena. A única canção que Josie sabia inteira. Sua voz era fina e sem prática, mas a respiração do bebê desacelerou. Seu punho minúsculo se desdobrou e alcançou seu dedo. E no berço atrás dela, o grito do segundo gêmeo parou. Como? Mara começou, mas ela não conseguia terminar a pergunta. Pela primeira vez em 4 semanas, o berçário real estava completamente, impossivelmente parado. Capítulo 3. O berçário havia ficado tão quieto que Josie podia ouvir o relógio tic-tac na lareira. Finalmente, Mara respirou, então mais alto. Você está enfeitiçada, menina. Uma das outras amas de leite se aproximou. 4 semanas nós tentamos tudo. Amas de leite, canções de ninar, nada. E você simplesmente entra e Josie mal as ouviu. Ela não conseguia desviar o olhar dos gêmeos. Dos cílios longos de Veto projetando sombras em suas bochechas redondas. Da boca de botão de rosa de Theon relaxada no sono. Eles a amavam. Ela podia dizer. Estas coisas perfeitas, reais, completamente preciosas a amavam sem condição, sem julgamento. Pela primeira vez desde que o rei a havia carregado do jardim todos aqueles anos atrás, Josie se sentiu escolhida. Você pode trazê-la de volta na manhã de manhã? Mara disse a Paula. Por favor. O olhar de Paula estava fixo em Josie,
sua expressão ilegível. Sim, ela disse finalmente. Voltaremos. E 1 ano passou como água por mãos em concha. 1 ano seguindo Paula pelas passagens dos criados 3 vezes ao dia, escorregando para o berçário real como um segredo. Mara e Paula tentaram guardar o envolvimento de Jos cuidadosamente. As outras amas de leite foram juradas ao silêncio, mas depois de 1 ano, sussurros seguiram Josie aonde quer que ela fosse. O próprio rei não conseguia acalmá-los, disse um servo uma vez. Mas uma menina da cozinha sem lobo pode. Ouvi dizer que eles gritam no momento em que ela sai do quarto, seu amigo respondeu. Antinatural. É o que é. Ninguém podia explicar por que 2 príncipes reais viriam para uma ninguém, um nada, uma menina sem sequer um lobo. Embora Josie não se importasse com os sussurros, o rei a havia salvado uma vez, dado a ela um lugar em seu palácio, e agora seus filhos precisavam dela, a escolheram. Ela tinha Veto e Theon, e eles a tinham. O sol da manhã estava apenas despontando nas torres leste quando Josie e Paula escorregaram para o berçário. No momento em que a porta se abriu, 2 pequenas cabeças apareceram de seu berço compartilhado. Veto a viu primeiro. Seu rosto inteiro se iluminou e ele soltou um guincho de pura alegria, pulando e batendo as mãos contra a grade do berço. Theon se juntou imediatamente, pulando e balbuciando animadamente. O coração de Josie inchou tão de repente que doeu. Bom dia, meus pequenos terrores, ela disse, correndo pelo quarto. Ela se inclinou sobre a grade do berço e pressionou beijos no topo de ambas as suas cabeças. Primeiro Veto, depois Theon. Atrás dela, Paula tutueou desaprovadoramente. Veto agarrou um punhado de seu cabelo enquanto Theon tentava escalar a grade do berço para alcançá-la. No momento em que ela os teve em seus braços, eles ficaram macios e contentes. Ela viu Paula observando da porta, sua expressão carinhosa, mas profundamente preocupada. Josie colocou os gêmeos no tapete grosso e começou a rotina matinal, limpando rostos, lutando para vesti-los em túnicas frescas, enquanto eles se contorciam e se mexiam. Durante todo o tempo, ela cantou para eles. Os gêmeos balbuciaram em sua própria linguagem, fazendo sons que quase se assemelhavam a palavras. Atrás deles, Paula se movia silenciosamente pelo quarto, arrumando e organizando. Depois do café da manhã veio a hora de brincar. Os gêmeos queriam subir em Josie para jogar sua versão de esconde-esconde. Ela obedeceu, é claro. Ela sempre obedecia. Quando ela finalmente os capturou e os puxou para o seu colo, eles vieram de bom grado, aconchegando-se contra ela como filhotes buscando calor. Em minutos, ambos estavam sonolentos. Josie os segurou perto e cantarolou suavemente, balançando um pouco. Esta era sua parte favorita, quando eles estavam sonolentos e contentes, quando seu mundo inteiro havia se estreitado para seus braços. Ela nunca havia se sentido tão necessária, tão totalmente, completamente amada. E ela não pôde deixar de pensar. O rei deve saber, talvez ele viesse ver por si mesmo. Talvez ele a reconhecesse e entendesse que ela era feita para cuidar de seus filhos. Talvez ele sorrisse para ela do mesmo jeito que ele havia feito no jardim. Precisamos conversar, Paula disse silenciosamente. Elas saíram para o corredor, deixando a porta entreaberta. Você é muito familiar com os jovens príncipes, Paula disse. Você esquece seu lugar. Eu sei meu lugar. É ao lado deles porque eles precisam de mim, Josie disse, defensiva. Ninguém mais pode acalmá-los. Eu sei, mas isso não muda o que você é. O que eles são. Paula agarrou os ombros de Joss. Você é uma serva. Eles são príncipes. Se o rei descobrir o quão apegada você se tornou, haverá inferno a pagar. Josie se afastou. Sua majestade ficaria satisfeita que seus filhos são tão amados. Ele é tão gentil. Ele me salvou uma vez. Ele entenderia. Josie, a voz de Paula continha um aviso. Pense no que você está dizendo. Eles precisam de mim. Eu sou especial. Talvez seja por isso que o rei me salvou. Paula a encarou por um longo momento.
Você acha que o rei vai te dar as boas-vindas? Dar a você um lugar de honra? Paula balançou a cabeça lentamente. Aqueles filhotes vão crescer. E onde isso te deixaria? De coração partido, descartada. Ou pior. Você não sabe disso, Josie disse. Você é uma serva, Josie. Nunca se esqueça disso. Paula se virou e voltou para o berçário, deixando Josie sozinha. Mas Josie não conseguia se convencer a acreditar nisso porque lá no fundo ela estava nutrindo um sonho. Ela queria que o rei os descobrisse. Queria que ele a visse com seus filhos, visse o quanto eles a amavam para que ele a amasse também. Ele a havia salvado uma vez antes. Certamente ele entenderia. 3 semanas depois, era uma manhã comum. Josie havia vestido os gêmeos com roupas combinando, e eles haviam prontamente desfeito todo o seu trabalho rastejando para longe no momento em que ela os colocou. FTO, volte aqui! Ele guinchou e rastejou mais rápido. Josie o atacou e ele guinchou de riso. Theon, vendo seu irmão capturado, rastejou a toda velocidade, estendendo as mãos para Josie. Te peguei! Josie ofegou rindo. Te peguei, meus pequenos monstros! As portas duplas do berçário se abriram com um estrondo e o riso morreu na garganta de Jules. O rei Tristan estava na porta, alto e dourado e impossivelmente bonito, mas seus olhos estavam fixos nela com um olhar de tamanha raiva, tal repulsa total, que Josie sentiu seu estômago cair pelo chão. Os gêmeos, sentindo a mudança na atmosfera, ficaram imóveis. Soltem meus filhos. A voz do rei estava muito baixa agora. Capítulo 4. O rei se moveu tão rápido que Josie não teve tempo de reagir. Ele agarrou um dos berços dos gêmeos e o arremessou pelo quarto. Ele atingiu a parede mais distante com um estrondo ensurdecedor, estilhaçando-se em pedaços. Os gêmeos gritaram. Eles se agarraram a Josie com força desesperada, seus pequenos corpos tremendo violentamente, seus gritos altos e aterrorizados. Veto enterrou o rosto no pescoço dela. As unhas de Theon cravaram em seu braço com força suficiente para tirar sangue. Josie envolveu seus braços em torno deles instintivamente, olhando para o rei em absoluta incompreensão. Por que ele estava tão zangado? Ele estava sob algum tipo de feitiço? As portas do berçário se abriram e Paula e Mara entraram correndo. O rei se virou para elas. Por quê? Ele berrou. Esta criança serva está com suas mãos sujas em meus filhos? Os gêmeos estavam soluçando agora, seus pequenos corpos arfando a cada respiração. Josie mal os ouvia. Isso estava tudo errado. O que seu rei estava dizendo? Ela se impulsionou para ficar de pé em pernas trêmulas, os gêmeos ainda agarrados a ela. Vossa Majestade, Josie disse. Por favor, tente entender. Seus filhos precisam de mim. A atenção dele voltou-se para ela. O olhar em seus olhos, frio, cruel, completamente desprovido de calor, congelou o sangue em suas veias. Precisa de você? Sua voz estava suave agora, pior do que o grito. Por que os herdeiros do meu trono precisariam de você? Ele deu um passo em direção a ela e ela instintivamente recuou. Você é nada, menos que nada. Você é uma serva e sem lobo ainda por cima. Ele estalou. Então tire suas mãos sujas de meus filhos. Paula e Mara pareceram sair de sua paralisia. Saire, Paula disse. A menina tem uma espécie de afinidade com as crianças. Vou garantir que ela se lembre de seu lugar, mas talvez a tire daqui. O rei rugiu, seu cheiro azedo e zangado. O cheiro de um alfa enfurecido era sufocante. Se eu a vir sequer olhar para meus meninos novamente, eu a farei chicotear no pátio, ele disse, e jogada do palácio para morrer na floresta como a coisa inútil que ela é. Os joelhos de Jo cederam. Ela desabou no chão, os gêmeos ainda agarrados a ela, e o soluço que rasgou seu peito era animal em sua crueza. Não, ela ofegou. Por favor, eu só vou viverei à noite, Josie. A mão de Paula fechou-se em seu cotovelo,
tentando puxá-la para cima. Venha agora. Mara pegou seu outro braço, e juntas elas tentaram levantá-la. Mas Josie não conseguia fazer suas pernas funcionarem. Não, ela soluçou. O rei avançou e agarrou os gêmeos por seus colares, puxando-os para longe de Josie com tanta força que Veto quase caiu. Os meninos gritaram, altos! Choros aterrorizados que cortaram Josie como facas. Por favor! Josie os alcançou desesperadamente, mas Paula e Mara tinham seus braços agora, puxando-a para trás. Os gêmeos lutaram contra o aperto do pai, seus pequenos corpos se debatendo, seus braços estendidos em direção a Josie. Eles estavam chorando tão forte que mal conseguiam respirar. Então as portas se fecharam e o som ficou abafado, distante, mas não parou. Josie se enrolou de lado imediatamente, puxando os joelhos para o peito e soluçou em suas mãos. Distantemente, ela sentiu a palma áspera de Paula contra seu cabelo. Eu tentei te avisar, criança, ela disse. Eles nunca foram seus. As palavras deveriam ter doído, deveriam ter cortado, mas Josie não conseguia processá-las. Eu não entendo, ela lamentou. Por que ele estava tão zangado? Eu estava ajudando-os. Eles estavam felizes. Eu os fiz felizes. Josie, talvez se eu escrevesse uma carta para ele para explicar. A mão de Paula ficou parada em seu cabelo. Criança, não, você não pode. Ou talvez eu pudesse esperar até que ele estivesse mais calmo e então ir até ele e lembrá-lo. Lembre-o que ele me salvou uma vez nos jardins. Lembra quando eu era pequena? Josie, ouça-me. Mas Josie não conseguia parar. As palavras jorrando mais rápido agora. É porque a rainha partiu, não é? Ele está chateado com sua companheira partindo. E ele me viu com seus filhos, e isso o lembrou, e é por isso que ele estava tão zangado. Tem que ser porque ele é um bom homem, Paula. Você sabe que ele é. Ele não me machucaria de propósito. Ele me deu um lar. Então, se eu apenas esperar até que ele esteja se sentindo melhor, até que ele não esteja tão chateado com a rainha Nizim, então eu posso explicar corretamente e ele entenderá, e ele me deixará vê-los novamente. Não. A voz de Paula estava firme agora, quase áspera. Não, Josie, ele não vai, mas ele tem que. Josie sentou-se de repente, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Os gêmeos precisam de mim. Você os ouviu? Eles estavam tão assustados e eles me queriam. Ela desabou em novos soluços, seu corpo inteiro tremendo. Naquele belo berçário, 2 bebês estavam chorando por ela agora. E ela não tinha permissão para ir até eles. Então, tinha que haver um jeito de consertar isso. Tinha que haver. Capítulo 5. 3 dias haviam passado desde que o rei havia expulsado Josie do berçário e os gritos dos gêmeos haviam se tornado parte da arquitetura do palácio. Josie estava na bacia de lavar na cozinha, suas mãos em carne viva e enrugadas na água fria. Por que ela simplesmente não vai até eles? Alguém sussurrou atrás dela, uma das lavadeiras provavelmente. Shhh! Outra voz sibilou de volta. A visão de Josie embaçou. Pelo menos Paula e Mara não haviam contado a ninguém o que realmente havia acontecido no berçário. Os outros servos sabiam apenas que Josie estava cuidando dos príncipes e agora estava proibida de vê-los. Eles não sabiam sobre o berço quebrado, a raiva do rei, as coisas terríveis que ele havia dito. Eles não sabiam que ele a havia chamado de nada. As mãos de Josie ficaram imóveis na água. Não fazia sentido. Nada disso fazia sentido. O rei havia estado tão zangado, mais zangado do que parecia possível para alguém que era bom e gentil. Ele a havia olhado como se ela fosse um verme, mas tudo o que ela havia feito era amar seus filhos. Tudo o que ela havia feito era fazê-los felizes. Tinha que haver uma razão. Alguma explicação que ela estava perdendo. Ele havia estado chateado com outra coisa, com a partida da rainha. E ele havia descontado nela porque ela estava lá.
Ou talvez ele estivesse tentando protegê-la de alguma forma. Josie. A voz do chefe Margarav cortou seus pensamentos em espiral. Aquela panela está limpa. Passe para a próxima. Sim, chefe, ela sussurrou. Josie estava apenas virando-se para o corredor que levava ao seu quarto quando a porta da cozinha se abriu. Você ouviu a notícia? Um lacaio disse entrando tropeçando. Notícias do norte. Rainha Enzin. Ela vive. Ela levantou um exército. Ela declarou guerra para recuperar seus filhos. A cozinha explodiu em murmúrios chocados. Josie sentiu as palavras a atingirem como água fria. Através da súbita cacofonia de vozes, o choro dos gêmeos pareceu cortar ainda mais alto, mais urgente, mais desesperado, como se eles soubessem de alguma forma. O rei Tristan declarou a rainha Enzin uma traidora. O lacaio continuou. Todo o palácio está em bloqueio. Ninguém entra ou sai até novo aviso. Os murmúrios morreram. O peso daquele anúncio se instalou sobre eles como uma coisa física. Eles estavam presos. Presos em um palácio sob cerco com 2 bebês inconsoláveis, cuja mãe estava vindo para reclamá-los à força. Josie deitou-se em seu fino tapete na escuridão naquela noite, olhando para o teto que ela não conseguia ver. Ela pensou em Veto e Theon sozinhos naquele berçário. Suas amas de leite estavam com eles? Alguém os estava segurando? Ou eles estavam apenas deitados em seu novo berço, exaustos e aterrorizados, chorando até ficarem roucos? Eu poderia ajudá-los, Josie pensou desesperadamente. Apenas por um tempinho. Ela se sentou lentamente, seu coração começando a bater forte. Não era apenas por ela. Não era nem mesmo apenas pelos gêmeos. O palácio inteiro estava tenso. Certamente o rei entenderia isso. Certamente, ele veria que ela estava tentando ajudar. Seus pés estavam se movendo antes que ela tivesse tomado uma decisão consciente. O berçário estava fracamente iluminado por uma única lâmpada quando Josie abriu a porta com cuidado. O choro a atingiu como uma onda. Mais alto aqui, mais imediato, mais desesperado do que ela havia ouvido em 3 dias. Os gêmeos estavam em um novo berço construído apressadamente, nem de longe tão fino quanto o que o rei havia destruído. No momento em que a viram, eles se jogaram contra as grades, estendendo as mãos para ela, seus rostos vermelhos e crus e escorrendo lágrimas. Eles haviam sido deixados sozinhos. Não havia amas de leite à vista, ninguém para segurá-los ou confortá-los, ou sequer sentar com eles enquanto choravam. O coração de Josie se partiu. Oh, pequeninos! Ela respirou correndo pelo quarto. Ela os pegou em seus braços, mais pesados agora, sólidos e quentes e tremendo. E eles se agarraram a ela com força desesperada. Eles pressionaram seus rostos em seus ombros e pescoço e fizeram pequenos sons quebrados, que eram de alguma forma piores do que os gritos. Shh! Ela murmurou, balançando-o suavemente. Silêncio agora. O choro parou. Os gêmeos relaxaram contra ela, seus pequenos corpos ficando moles de exaustão. Em instantes, sua respiração havia se regularizado. Eles estavam dormindo, verdadeiramente profundamente dormindo, provavelmente pela primeira vez em muito tempo. Josie os segurou perto, lágrimas escorrendo pelo seu próprio rosto. Ela sabia que não deveria demorar. Ela havia feito o que veio fazer. Os gêmeos estavam calmos e dormindo. Ela deveria ir agora antes de eu te avisar. Josie se virou, seu coração parando. O rei Tristan estava na porta, 2 guardas do palácio o flanqueando. Sua raiva não era explosiva como antes. Agora era fria, controlada. Certamente você pode ver, Josie disse desesperadamente. Eu posso ajudá-los. Leve-a, o rei disse aos guardas. Mãos ásperas agarraram os braços de Josie, enquanto outros agarravam os gêmeos. Eles a arrastaram em direção à porta. Atrás dela, os gêmeos se mexeram e começaram a chorar novamente. Sons assustados, confusos. Por favor,
Josie se torceu no aperto do guarda, tentando ver os gêmeos uma última vez, mas eles já estavam puxando para o corredor. A masmorra era fria e escura, e cheirava a mofo e a velho medo. Os guardas jogaram Josie em uma cela sem cerimônia. O rei deu sua ordem. Ele disse categoricamente: "Você será enforcada por traição ao amanhecer." Um som escapou de sua garganta. Ela tinha 13 anos. Ela só havia querido ajudar, amar, ser amada. Como isso era traição? Josie rastejou para o canto da cela e se encolheu de lado. Durante todo o tempo, ela havia estado errada. O rei nunca havia sido gentil. Ele nunca a havia salvado. Ela havia construído uma fantasia inteira em torno de um homem que não existia. E agora ela ia morrer por isso. Capítulo 6. Em algum momento, o terror puro havia diminuído para algo mais manejável, uma aceitação oca e entorpecida. Josie ia morrer. Isso era simplesmente um fato. Agora ela sentava com as costas contra a parede, joelhos puxados para o peito, esperando. Então veio o suave acolchoamento e pequenos choramingos. A cabeça de Joyce se ergueu. Ela rastejou para a frente em direção às grades. Quando ela as alcançou, duas pequenas formas apareceram na fraca luz da tocha. Filhotes de lobo, minúsculos, fofos, tropeçando em pernas que pareciam grandes demais para seus corpos. Sua pelagem era escura e eles não poderiam ser maiores do que gatos domésticos. A respiração de Josie engasgou. "Veto", ela sussurrou. "Theon, o que aconteceu com vocês?" Os filhotes viram o rosto dela, e seus choramingos se transformaram em latidos excitados. Eles se atropelaram para alcançá-la, suas pequenas patas deslizando no chão de pedra. Veto pressionou seu pequeno nariz através das grades e começou a lamber seus dedos. Theon se amontoou ao lado dele, tentando encaixar sua cabeça inteira entre as grades. Uma lágrima escorreu pela bochecha de Joss. Eles haviam se transformado, mas eram muito jovens, impossivelmente jovens. Até Josie sabia que crianças não se transformavam até os 8 ou 9 anos de idade. O mais cedo que ela já havia ouvido falar era 4. Os gêmeos não tinham nem 2. "Vocês estavam muito estressados, não estavam?" Josie murmurou. Theon tentou escalar pelas grades, seu corpo gordinho de filhote ficando preso na metade. Apesar de tudo, Josie sentiu uma risada borbulhar. "Vocês são ridículos", ela lhes disse. Ambos. O nariz de Veto se contraiu. Ele havia sentido um cheiro pelo corredor. Ele se lançou em direção a ele, deu 3 passos, então suas pernas se emaranharam e ele caiu focinho sobre cauda pelo chão. Theon saltou atrás dele, tropeçou em suas próprias patas e colidiu diretamente com ele. Ambos os filhotes saíram rolando, indo parar contra um banco alto. O coração de Joss saltou. Lá em cima daquele banco, algo de metal brilhando na luz da tocha. Chaves. E ao lado do banco, o que havia atraído Veto, uma crosta de pão. "O pão!" Josie chamou freneticamente. "Peguem o pão." Ambos os filhotes se lançaram sobre ele. Eles começaram um cabo de guerra animado, caindo de lado e colidindo com a perna do banco. O banco balançou. "Sim, de novo." Josie encorajou desesperadamente. Mas os filhotes já haviam esquecido o pão, lutando e latindo em vez disso. Josie fez um som agudo de guincho. Ambos os filhotes congelaram e olharam para ela. "Venham aqui", ela chamou. Eles começaram a ir em direção a ela, mas Veto se distraiu com sua própria cauda. Theon enfiou o nariz em uma rachadura no chão. Josie guinchou novamente. Theon saltou em direção à sua cela, então desviou, avistando a crosta de pão. Ele a agarrou e a sacudiu violentamente. Veto atacou para roubá-la. Eles colidiram perto do banco novamente. O banco balançou perigosamente. Os filhotes largaram o pão, agora tentando escalar um em cima do outro. Theon voou e colidiu com a perna do banco. O banco tombou. As chaves voaram pelo ar e atingiram o chão de pedra com um enorme estrondo. Os filhotes pularam assustados. Então, investigaram esta nova coisa interessante.
Veto tentou pegar o chaveiro. Era muito pesado. Ele o deixou cair, balançando a cabeça. Theon as bateu com uma pata. Elas tilintaram. Ele as bateu novamente, mais forte. Elas deslizaram pelo chão, para longe de Josie. Não, não, pra cá. Josie estendeu a mão pelas grades desesperadamente. Os filhotes lutaram bem em cima delas, alheios aos apelos de Joss. Então Veto ficou com a pata emaranhada no chaveiro. Ele entrou em pânico e começou a recuar. As chaves arrastaram-se com ele, tilintando descontroladamente. Ele recuou diretamente em direção à cela de Joss. Theon agarrou a outra ponta do chaveiro com os dentes, puxando na direção oposta. Eles se moveram em um caminho lateral caótico que lentamente trouxe as chaves para mais perto de Josie. Sim, sim, continuem, Josie encorajou. Veto deu um puxão particularmente forte. Os dentes de Theon escorregaram e ele caiu para trás, diretamente em direção à cela. O impulso puxou Veto para a frente também. Ambos os filhotes e as chaves terminaram em uma pilha diretamente em frente à cela de Joss. As mãos de Joss dispararam pelas grades e agarraram o chaveiro. Bons meninos, ela respirou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Oh, vocês meninos maravilhosos, bobos, perfeitos. Os filhotes sentaram-se, línguas para fora, parecendo imensamente satisfeitos consigo mesmos. Josie mexeu no chaveiro, suas mãos tremendo. A primeira chave não serviu. A segunda chave não serviu. Os filhotes começaram a se lamber. Terceira chave, quarta chave, quinta chave, sexta chave. Ela deslizou na fechadura com um clique suave. Ela a girou. A porta da cela se abriu. Josie caiu de joelhos e os filhotes imediatamente a cercaram, subindo em seu colo, lambendo seu rosto. Vocês me salvaram. Ela sussurrou, reunindo-os em seus braços. Veto fez um pequeno e orgulhoso latido. Theon pressionou seu rosto em seu pescoço e suspirou contente. Josie se levantou em pernas trêmulas e correu. Ela tropeçou pelos corredores da masmorra, seguindo a luz da tocha para cima. Os filhotes eram corpos pequenos e pesados que se contorciam ocasionalmente, mas permaneciam principalmente quietos. Ela empurrou a porta da cozinha e parou morta. Paula estava na mesa de trabalho, uma faca na mão. Josie. Sua voz estava mal acima de um sussurro. Eles disseram que você havia sido levada para a masmorra. Seu olhar caiu para os filhotes e suas palavras morreram. Paula largou a faca. Precisamos tirar você daqui, ela disse, já se movendo. Ela pegou uma mochila de lona e começou a enchê-la com suprimentos. E esses filhotes precisam ir para sua mãe. Paula espalhou um mapa pela mesa, traçando uma rota para o norte. Eu sou leal à rainha Nizin. Sempre fui. Ela está reunindo forças aqui nos territórios do norte. A voz de Paula estava firme. O rei é um homem perigoso. Ele vai te machucar. Ele vai machucar seus próprios filhos. Mas a rainha, ela vai te proteger. Leve-os. Vá para o norte. Os olhos de Jó se encheram de lágrimas. Estou com medo. Por favor, venha comigo. O rosto de Paula suavizou. Eu ficarei. Desvie o cheiro deles. Pelo seu tempo, mas você deve se apressar. Ela pressionou o mapa na mão de Joss e ajudou a acomodar a mochila em seus ombros. Um sino de aviso começou a tocar em algum lugar acima delas. Paula puxou Josie para um abraço apertado. Vá, ela disse. Fique segura. A voz de Joss falhou. Você é minha única família, Paula. Eu te amo. Os olhos de Paula brilharam. Ela enxugou uma lágrima, então agarrou o braço de Joss e a puxou para um canto da cozinha. Ela puxou um tapete para o lado, revelando uma porta de alçapão no chão. Há uma passagem, Paula disse, abrindo-a com esforço. Ela sai além das muralhas do palácio. Siga para noroeste na floresta. Não pare. Passos ecoaram lá fora, vozes gritando. Obrigada, Josie sussurrou. Por tudo. A expressão severa de Paula rachou. Vá, criança. Josie desceu para a passagem. Paula abaixou a porta do alçapão
E a última coisa que Josie viu foi seu rosto antes que a escuridão engolisse tudo. Josie estava na escuridão, segurando 2 filhotes de lobo que haviam salvado sua vida. Tudo bem, ela sussurrou para eles. Noroeste para sua mãe, para a rainha. Capítulo 7. Josie fugiu pela floresta escura, seu coração dividido em 2. Atrás dela, em algum lugar naquele palácio, estava Paula, a única pessoa que a havia amado de verdade. E Josie a havia deixado lá. A culpa era um peso físico em seu peito, pesado como os filhotes em seus braços e a mochila em suas costas. Mas ela não conseguia parar. Ela tinha que levar os gêmeos para a segurança. Os filhotes eram mais pesados do que ela esperava. Peso sólido e contorcido que se movia constantemente. A mochila cravava em seus ombros a cada passo, mas ela continuava em movimento. Só quando a floresta ficou densa, Josie finalmente diminuiu a velocidade. Ela tateou em busca do mapa que Paula havia lhe dado. Noroeste. Paula havia dito noroeste. Mas qual direção era? Um uivo cortou a noite, distante, mas inconfundível. Lobos rastreadores. O mapa amassou nas mãos trêmulas de Josie, enquanto ela o empurrava de volta. Sem tempo. Ela tinha que correr. Os filhotes choramingaram enquanto ela disparava novamente. Ela os segurou mais apertado e avançou pela vegetação rasteira. Atrás dela, os uivos ficaram mais altos, vozes de homens agora também. Mais rápido, ela ofegou para si mesma. Vamos, mais rápido! Mas suas pernas já estavam cedendo. Seus joelhos tremiam a cada passo. Sem o mapa, sem qualquer senso de direção, Josie sabia que estava se perdendo. Através das árvores à frente, olhos âmbar brilhavam. Josie virou-se bruscamente para a esquerda, colidindo com um matagal que rasgava suas roupas. Os filhotes guincharam em protesto. Shh! Ela implorou sem fôlego. Mas eles estavam assustados agora, fazendo sons aflitos que pareciam impossivelmente altos. Os rosnados estavam aumentando, o som de patas na terra se aproximando até que Josie tropeçou. Ela se jogou atrás de um carvalho maciço e afundou no chão da floresta. Era isso. Era o mais longe que ela podia ir. Shhh, pequenos terrores. Ela sussurrou, sua voz tremendo. Mas os filhotes estavam muito assustados. Eles choramingaram e se contorceram, seus pequenos corpos tremendo. Através da escuridão, olhos âmbar piscaram, se aproximaram. Os rosnados de lobos rastreadores os cercaram. 3, talvez 4, circulando o carvalho. Josie pressionou suas costas contra a casca áspera. Ela não tinha chance. Os choramingos dos filhotes ficaram mais altos. Eles não conseguiam evitar. Eram bebês, aterrorizados e exaustos. Então uma sombra maciça se moveu pela vegetação rasteira. O lobo rastreador mais próximo de Josie se virou em direção ao movimento e um lobo diferente de qualquer outro que Josie já havia visto explodiu da escuridão. Ele era enorme, facilmente o dobro do tamanho dos rastreadores do palácio com um focinho cicatrizado. Ele colidiu com o primeiro rastreador com força suficiente para mandá-lo voando. O ataque foi selvagem, impiedoso. Outro rastreador pulou em suas costas, mas ele o sacudiu, enviando-o para colidir com uma árvore com um estalo nauseabundo. Josie se pressionou mais contra o carvalho, seus olhos arregalados de terror. Guardas do palácio irromperam pela vegetação rasteira, espadas em punho. Lobo desgarrado, matem-no. O lobo solitário se ergueu e soltou um uivo que parecia abalar as próprias árvores. Os guardas tropeçaram para trás, suas espadas vacilando. O lobo solitário caiu sobre as 4 patas e atacou. Os guardas se dispersaram, colidindo com a vegetação rasteira. Então houve silêncio. Os lobos rastreadores estavam mortos ou fugiram. Os guardas se foram e o enorme lobo cicatrizado se virou para o esconderijo de Joss. Seus olhos, ouro pálido ao luar, fixaram-se nos dela. Ele deu um passo à frente. Josie disparou. Ela não pensou, apenas agarrou os filhotes mais apertado e correu. Atrás dela,
Ela ouviu um bufo surpreso, quase como uma risada, e então parou de perseguir. O lobo era mais rápido, mas ele não estava lá atacando. Ele estava apenas seguindo. Josie avistou um grupo de grandes pedras e mergulhou nelas, enfiando-se em uma fenda. O espaço era mal grande o suficiente, mas ela se espremeu. Por um longo momento, houve apenas silêncio. Então, o som de ossos quebrando. O som distintivo de uma transformação. Josie pressionou a mão sobre a boca. Os filhotes, exaustos, finalmente haviam ficado quietos. Bem, uma voz masculina profunda disse por perto, tingida de divertimento. Essa é uma maneira de agradecer a alguém por salvar sua vida. Josie não respondeu. A voz continuou casual. Aqueles lobos do palácio estavam prestes a te despedaçar, garota. Não posso dizer que já fugiram de mim com tanto entusiasmo depois de um resgate. Havia farfalhar de tecido. Ele estava se vestindo. Você pode sair agora, a voz disse. Não vou te machucar. Se eu quisesse, teria te deixado para os rastreadores. Josie permaneceu congelada junto a um suspiro. Tudo bem, então. Vamos ver. Passos circularam seu esconderijo uma vez, 2 vezes. Então eles pararam diretamente em frente à fenda. O rosto de um homem apareceu na abertura. Ele tinha provavelmente uns 40 anos, com cabelos longos e desalinhados salpicados de grisalho. Mas seus olhos, aqueles olhos pálidos de lobo, eram afiados, com algo que poderia ter sido gentileza enterrado sob o cansaço. Aí está você, ele disse suavemente. O que você está fazendo encaixada aí não deve ser confortável. Josie o encarou tremendo. Ele a estudou. Então sua expressão suavizou. Não vou te machucar. Acabei de te salvar de rastreadores que realmente queriam te machucar. Lembra? A voz de Joe saiu como um coachar. Você os matou. O homem encolheu os ombros. Alguns deles. Ele disse isso sem desculpas. Eles estavam caçando uma criança carregando bebês. Eu não gosto desse tipo de coisa. Os braços de Joe se apertaram-se em torno dos gêmeos. O homem notou e soltou uma risada suave. Calma, mãe lobo. Não vou tirá-los de você. Ele se sentou no chão a poucos metros de distância. Eu sou Bram. Qual o seu nome? Quando Josie não respondeu, ele encolheu os ombros. Tudo bem, mas você provavelmente deveria sair daí. Aqueles guardas vão se reagrupar eventualmente. Como eu sei que você não vai me levar de volta ao palácio? Josie perguntou. A expressão de Bram endureceu. Porque eu preferiria cortar meu próprio braço do que ajudar aquele rei bastardo com qualquer coisa. O veneno em sua voz era real, cru. Então, lentamente, cautelosamente, Josie começou a sair de seu esconderijo. Capítulo 8. Josie olhou para a forma alta de Bram, seu coração batendo forte. Ela queria desesperadamente confiar nele, mas a confiança só a havia trazido dor antes. Você não gosta do rei Tristan? Ela perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Bram rosnou. O rei não tem honra. Eu preferiria não ter matilha do que pertencer a dele. Encorajada por seu claro ódio pelo homem, Josie arriscou. Ela moveu os gêmeos ligeiramente em seus braços. Eles haviam adormecido durante seu esconderijo. Eles são os filhos do rei, ela disse, acenando para eles. Preciso reuni-los com sua mãe. Sua voz quebrou um pouco. Você vai? Você me ajudará? Bram olhou para os meninos dormindo, então de volta para Josie. Aqueles são os príncipes? Ele perguntou chocado. Josie assentiu. E eles estão aqui sozinhos com uma criança de 10 anos? Bram perguntou. Pasmo. Josie bufou. Tenho quase 13 anos e sou tudo o que eles têm. Ela olhou para os filhotes dormindo. E eles são tudo o que eu tenho? Algo mudou na expressão de Bram. Ele gemeu, então pegou o mapa dela e o estudou brevemente ao luar. Eu vou te acompanhar até a travessia do rio, ele disse bruscamente. Cerca de meio dia de viagem daqui. Mas depois disso, garota, você está por sua conta. Alívio inundou Josie. Obrigada. Não me agradeça ainda, Bram disse, já se virando mais fundo na floresta.
Temos muito terreno para cobrir antes do amanhecer. Você consegue andar? A travessia do rio veio e foi. Bram não partiu. A água é muito rápida aqui, ele havia dito, mal parando. Precisaremos ir rio acima. Mais algumas horas. Essas poucas horas se transformaram em um dia inteiro, depois outro. Há uma vila perto daqui, Bram anunciou na terceira manhã. Simpatizantes reais, precisaremos contornar. Isso adicionará mais um dia, talvez 2. Ao final da primeira semana, Bram ainda não os havia deixado. Josie parou de questionar. Ela simplesmente aceitou que Bram estava ficando, pelo menos por enquanto. Os dias caíram em um ritmo que era quase pacífico. Bram a ensinou a armar armadilhas adequadas. À noite, eles dormiam em uma formação que parecia sagrada. Bram esticado em sua forma massiva de lobo. Josie com as costas contra seu flanco quente e os filhotes gêmeos enrolados contra seu estômago. Uma manhã, Josie observou horrorizada quando Veto descobriu uma armadilha de coelho que Bram havia armado. O pequeno filhote se aproximou dela cautelosamente, então saltou. A armadilha desabou imediatamente e Veto se viu emaranhado em corda e gravetos. Ele guincho debatendo-se. Theon correu para ajudar e prontamente se emaranhou também. Em segundos, ambos os filhotes eram uma bola de pelos e corda, guinchando e rolando. Josie correu, mas Bram já estava lá, ajoelhado com surpreendente paciência. Suas mãos grandes e cicatrizadas trabalharam gentilmente através dos emaranhados, libertando um filhote, depois o outro. Calma, pequenos guerreiros, ele murmurou. Vocês conquistaram a temível armadilha de corda. Muito impressionante. Veto, finalmente libertado, sacudiu-se indignado e imediatamente tentou atacar os restos da armadilha. Os lábios de Bram se contraíram. Ele olhou para Josie, que estava se esforçando para não rir. Eles vão destruir todas as armadilhas que eu armar, não vão? Ele perguntou. Provavelmente, Josie admitiu. Bram suspirou. Naquela noite, depois que os gêmeos adormeceram, Bram jogou mais um graveto na fogueira deles. Amanhã chegaremos aos sopés das montanhas, ele disse. Depois disso, são talvez mais 3 dias até os territórios do norte. O coração de Josie afundou. E então você partirá. Bram não respondeu imediatamente. Ele cutucou o fogo, enviando faíscas em espiral para cima. Eu deixei a matilha de Tristan quando ele baniu meu irmão. Ele disse finalmente, sua voz baixa. Meu irmão foi ferido em uma das guerras do rei. Sofreu uma ferida que nunca cicatrizou direito. Ele não conseguia mais se transformar corretamente. Ele balançou a cabeça. Tristan disse que ele era muito fraco. Josie o observou na luz da fogueira, vendo a dor em seu rosto. Eu deveria ter partido com ele naquele dia, Bram continuou. Mas eu fiquei, disse a mim mesmo que era um homem de honra. Algumas semanas depois, encontrei meu irmão morto. Ele olhou para Josie, seus olhos ferozes. Se eu tivesse partido quando meu irmão precisava de mim, ele ainda estaria vivo hoje. Os olhos de Josie queimaram. O rei Alfa destrói quem ele considera indigno. Bram disse, sua voz rouca. Mas eu não vou deixar isso acontecer com você. Não vou deixar que nenhum mal aconteça a você ou a esses meninos. Josie acreditou nele. Durma um pouco, Bram disse. Temos uma longa caminhada pela frente amanhã. Ela estava apenas adormecendo quando o primeiro uivo ecoou pelas árvores. Os olhos de Josie se arregalaram. Bram estava de pé instantaneamente. Fique atrás daquela árvore. Pegue os filhotes e os suprimentos. Fique abaixada. Josie pegou a mochila e pegou os 2 filhotes. Através das árvores, ela podia ver sombras se movendo. Lobos rastreadores, pelo menos 4 deles, e guardas com tochas e espadas. Bram se levantou e se lançou sobre o primeiro lobo rastreador antes que ele pudesse entrar no acampamento deles. A luta foi brutal. Um dos guardas avançou, indo direto para Josie.
Sem pensar, Josie chutou as brasas moribundas em direção a ele. As brasas quentes se espalharam pelo seu rosto e ele gritou. Bram estava sobre ele em um instante, enfiando seu galho no peito do homem. Os outros fugiram, mas então Bram fez um som. Um gemido baixo de dor que enviou gelo pelas veias de Joss. Ela saiu de trás da árvore. Bram havia caído de joelhos, uma mão pressionada em seu lado. Sangue escorria entre seus dedos, escuro e demais. Josie disse, sua voz subindo. Não está curando. Por que não está curando? Bram grunhiu através de dentes cerrados. Envenenado. O que fazemos? Bram tentou se levantar e falhou. Haverá mais. Eles terão ouvido a luta. Temos que nos mover. Você precisa descansar. Não é seguro. Ele tentou novamente. Nós continuamos nos movendo agora. Josie o encarou. Tudo bem, ela disse, sua voz mais firme do que ela se sentia. Nós nos movemos, mas eu estou te ajudando a andar. Bram agarrou seu braço e se impulsionou para ficar de pé. Ele balançou e Josie se preparou para suportar seu peso. Juntos eles tropeçaram para frente na floresta escura. Eles conseguiriam. Eles tinham que conseguir. Capítulo 9. Eles tropeçaram para frente por um terreno que finalmente havia se achatado, rochoso e esparso, mas abençoadamente claro depois de semanas na floresta densa. Bram caminhava ao lado de Josie, apoiando-se pesadamente em seu ombro. Cada passo parecia custar-lhe, seu rosto cinzento de dor e exaustão. Mas eles estavam tão perto agora. Ela olhou para cima e viu-o espalhado pelo amplo vale à frente. Um acampamento maciço, dezenas de tendas de lona, fogueiras enviando fumaça preta para o céu cinzento, figuras movendo-se com propósito entre as estruturas. Um exército. Bram, ela disse, sua voz rachando. Eu acho que estamos aqui. Bram levantou a cabeça com esforço visível. Eles avançaram um passo agonizante de cada vez. O acampamento era um formigueiro de atividade. Soldados afiando armas, ferreiros martelando em forjas, batedores relatando. Ninguém os notou no início. Alguém, Josie chamou, sua voz rachando. Por favor, ajudem! Alguns soldados olharam para eles, mas não pararam. Por favor! Josie gritou, colocando cada grama de força que lhe restava em sua voz. Mais cabeças se viraram. As pessoas começaram a notar esta garota suja, apoiando um homem sangrando e filhotes de lobo. Naquele momento, as pernas de Bram cederam completamente. Ele desabou, seu peso puxando Josie para baixo com ele. Todos eles atingiram o chão rochoso com força. Bram não fez um som, não se moveu. De repente, as pessoas estavam correndo em direção a eles. Soldados, trabalhadores do acampamento, uma mulher em vestes de curandeira. Os filhotes gêmeos correram para Josie, choramingando de medo. Uma mulher com cabelo grisalho ajoelhou-se ao lado de Bram, virando-o de costas. Ela olhou para Josie com olhos afiados. O que aconteceu, criança? Ela perguntou. As palavras de Joss caíram. Fomos atacados pelo exército do rei Tristan. Bram os combateu, mas um dos guardas tinha uma lâmina envenenada. A mulher examinou a ferida de Bram, afastando sua camisa ensanguentada. Eu preciso encontrar a rainha, Josie disse desesperadamente. Os gêmeos precisam de alguém para trazer sua majestade. A mulher chamou por cima do ombro. Um soldado disparou. Qual o seu nome, garota? Josie, ela disse. Eu sou Pandra. Vou ajudar seu amigo. Soldados apareceram com uma maca de lona e cuidadosamente levantaram Bram nela. Seus olhos estavam fechados, seu rosto pálido, mas seu peito ainda subia e descia. Enquanto isso, Pandra olhou para os filhotes gêmeos. Incomum se transformar tão jovem. Josie os puxou para mais perto protetoramente. Eles são especiais. Antes que Pandra pudesse responder, uma poderosa voz feminina cortou a multidão reunida. Qual o significado disso? Perguntou. A multidão se abriu.
A rainha apareceu. Josie imediatamente soube que era ela, alta e régia e bonita mesmo em couros de luta. Seu cabelo escuro puxado para trás em uma trança severa. Seus olhos varreram a cena. Então se fixaram nos filhotes gêmeos pressionados contra as pernas de Joss. Reconhecimento e descrença passaram por seu rosto. Sua mão foi para a boca, seus olhos cheios de lágrimas. Então ela estava correndo. Ela caiu de joelhos e pegou os 2 filhotes de lobo em seus braços. Meus bebês! Ela soluçou. Meus bebês! Vocês voltaram para mim! Ela os segurou e chorou, seu corpo inteiro tremendo. Os filhotes se apertaram mais, aninhando-se contra ela, seus rabos abanando levemente. Eles reconheceram o cheiro de sua mãe instantaneamente. O acampamento inteiro havia silenciado. Quem? Ela se afastou, sua voz embargada pela emoção. Quem os trouxe de volta para mim? Josie se viu subitamente visível, enquanto o olhar da rainha se fixava nela. Seu rosto ficou absolutamente branco. Você, ela sussurrou. Medo escorreu frio pela espinha de Joss. Eles estavam perdidos sem você. Ela disse apressadamente. Eu tentei mantê-los seguros. Sinto muito se fiz algo errado. Nzarin a alcançou e segurou o rosto de Josie em ambas as mãos. Seu toque era quente, cuidadoso. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Você trouxe meus filhos de volta para mim. Nessin disse, sua voz tremendo. Eu tentei. Josie conseguiu. De perto, Josie podia ver as mãos da rainha tremendo. Ver o modo como seus olhos procuravam o rosto de Joss com uma intensidade que beirava a fome. A rainha a puxou para um abraço. Josie ficou rígida de choque, mas a rainha a segurou com o mesmo alívio desesperado que ela havia mostrado a seus filhos. Obrigada, Nazarene sussurrou contra o cabelo de Joss. Quando elas se separaram, Enzin manteve ambas as mãos no rosto de Joss. Qual o seu nome, criança? Ela perguntou, sua voz tensa. Josie. A rainha estremeceu como se o nome a tivesse atingido. Josie, ela repetiu. Quantos anos você tem, Josie? 13, eu acho. Os olhos de Nzarin se fecharam brevemente. Quando se abriram, estavam nadando em lágrimas. Ela puxou Josie para perto novamente, pressionando um beijo em sua testa. Atrás delas, Pandra chamou urgentemente. Vossa Majestade, o homem ferido. Precisamos levá-lo para a tenda de cura imediatamente. Nzin se afastou, mas manteve uma mão no ombro de Joss. Quem é ele? Ela perguntou. A voz de Joss quebrou. Bram, ele nos ajudou, nos protegeu. Determinação feroz passou pelo rosto de Nzin. Levem-no ao meu curandeiro pessoal, ela comandou. Usem o que for preciso. Eu o quero vivo. Pandra assentiu e seguiu os soldados carregando a maca de Bram. Nzin se virou para Josie, afastando uma mecha de cabelo sujo de seu rosto. Você deve estar exausta. Quando você comeu pela última vez? Dormiu? Josie não conseguia se lembrar. Estou bem. Os gêmeos estão em casa agora. Nzan sorriu através de suas lágrimas. Sua mão tremeu contra a bochecha de Joss. E você também. Você está em casa também. Josie franziu a testa. Tudo em que ela conseguia pensar era Bram deitado pálido e imóvel naquela maca e os filhotes gêmeos pressionados quentes contra seus lados. Eles estavam aqui. Eles estavam seguros. E a rainha havia segurado Josie como se ela fosse algo precioso. Josie não entendia nada disso. Capítulo 10. Josie acordou com o calor de 2 pequenos corpos pressionados contra seu peito. Os filhotes gêmeos estavam enrolados juntos em cima dela, sua respiração suave e constante e pacífica. E sentada em uma cadeira ao lado da cama, estava a rainha Nzin. O coração de Joss saltou. Nzarin levantou uma mão gentilmente. Calma, você está segura aqui. Josie se recostou nos travesseiros, seus braços instintivamente se curvando em torno dos gêmeos. A expressão da rainha suavizou. Obrigada novamente.
Não acho que jamais poderei agradecer o suficiente pelo que você fez. Josie assentiu educadamente, não confiando em si mesma para falar. Enzarin estudou seu rosto e franziu a testa. Há algo de errado? Você ainda está com fome? Com frio? Você precisa de alguma coisa? Josie balançou a cabeça, olhando para o lado. Ela acariciou a pelagem macia dos filhotes, focando na sensação dela sob seus dedos, em vez do olhar perscrutador da rainha. Ela queria perguntar sobre Bram, mas não sabia se tinha o direito de exigir algo de uma rainha. A voz de Nezarin era gentil. Tudo bem, criança. Se há algo que você precisa, pode me dizer. Josie hesitou. Ela havia confiado em um rei antes, construído todo o seu mundo em torno de sua suposta gentileza. Ela não seria tão tola novamente. Mas Nezarin estendeu a mão lentamente e Josie recuou antes que pudesse se impedir. A rainha congelou. Seu cheiro mudou, não zangado, mas triste. Dolorosamente triste. Inzin retirou a mão. Peço desculpas. Não quis assustá-la. Josie engoliu em seco. A rainha não cheirava a raiva. Não parecia ameaçadora. Ela olhou para os filhotes preocupada e as palavras saíram pequenas e assustadas. Eles não voltaram. Inzin inclinou-se ligeiramente. O que você quer dizer? A garganta de Josie apertou. Não desde que deixamos o castelo. Eles foram filhotes o tempo todo. E eu não sei porquê. E eu... Sua voz rachou, lágrimas ardiam em seus olhos. Josie gritou. Eu deveria tê-los feito se sentir seguros. Eu deveria ter feito melhor. A voz de Enzarin era firme, mas não indelicada. Pare. Isso não é culpa sua. Josie balançou a cabeça. Mas eu estava cuidando deles. E Anzin disse, sua própria voz embargada pela emoção. Eles são bebês. Bebês que foram tirados de sua casa, de tudo o que conheciam. Bebês precisam de estabilidade, segurança, ambientes familiares. Claro que estavam assustados. Nem mesmo a própria mãe. Uma rainha com um exército poderia ter evitado isso. Ela fez uma pausa. Então, certamente não é sua culpa. Você me entende? Josie enxugou os olhos com as costas da mão. A rainha disse, você foi incrivelmente corajosa. Você os salvou. Você os manteve vivos e os trouxe para casa quando ninguém mais poderia. Eu estou tão... Sua voz falhou. Ela sussurrou. Eu estou tão orgulhosa de você. As palavras se instalaram em Josie como um cobertor quente. Ela não entendia porque a rainha a olhava daquele jeito, mas algo no peito de Josie afrouxou. Josie perguntou silenciosamente. Posso ver Bram? Preciso saber se ele vai ficar bem. Surpresa passou pelo rosto de Enzin, mas ela se recuperou rapidamente. Que tal você descansar um pouco mais? Eu vou verificar como ele está e perguntar ao curandeiro se você pode visitá-lo mais tarde. Tudo bem. Apesar da tensão ainda enrolada em seu estômago, Josie se viu assentindo. Enzin se levantou. Durma bem. Você está segura agora. Eu prometo. Josie tentou ficar acordada, mas a cama era tão macia e os gêmeos estavam tão quentes que o sono a puxou para baixo como uma maré. Quando ela acordou novamente, a tenda estava mais escura e a rainha Nzi não havia retornado. Josie cuidadosamente se desvencilhou de debaixo dos filhotes adormecidos. Ela tinha que encontrar Bram. Tinha que ver por si mesma que ele estava bem. Josie escorregou para fora e deixou seu nariz guiá-la. Mesmo sem um lobo próprio, ela podia rastrear o cheiro de Bram. Levou-a a uma tenda maior no lado oposto do acampamento. Dentro, um soldado dormia perto da entrada. Além dele, fileiras de cáteres abrigavam soldados feridos, e bem ao fundo, ela podia ver Bram. Ele estava deitado inconsciente, seu peito nu e enfaixado. E ao lado de seu catre, curvada para verificar sua ferida, estava a rainha Nzin. Josie congelou. De repente, os olhos de Bram se abriram. Sua mão disparou e ele pressionou uma faca contra a garganta de Nzin.
Onde estão as crianças? Ele rosnou. Nahrin não estremeceu. Ela estendeu a mão lentamente e gentilmente removeu sua mão de sua garganta. Eles estão seguros, dormindo. Ela disse calmamente. Ela ajudou a acomodar Brum de volta enquanto ele piscava para ela, a clareza lentamente retornando aos seus olhos. Você é a rainha, ele suspirou. A mãe dos gêmeos, Nezarin assentiu. Brum a encarou por um longo momento, sua testa franzindo. Nós nos encontramos antes? Ele perguntou. Não acho. Por quê? Seu cheiro parece familiar de alguma forma, Rum disse, parecendo confuso. Então ele pareceu lembrar-se de que estava deitado na cama, tendo acabado de segurar uma faca na garganta de uma rainha. Peço desculpas, ele começou. Eu não quis. Nenhuma desculpa é necessária. Nezarin interrompeu. Você estava protegendo meus filhos, mesmo inconsciente. Ela fez uma pausa. Eu lhe devo uma grande dívida, senhor, por trazê-los todos de volta para mim. Bram encolheu os ombros desconfortavelmente. Foi tudo Josie. Ela os tirou do palácio. Ela os manteve seguros. Ela é uma criança corajosa. Nazarin se contraiu visivelmente com suas palavras, embora sua expressão permanecesse neutra. Sim, ela assentiu. Ela é. Bram estudou o rosto da rainha. O que você planeja fazer com ela? Ele perguntou. O que você quer dizer? Bram se impulsionou para sentar apesar da dor óbvia que isso causava. Ela trouxe seus filhotes de volta. Ótimo. Feliz por você. Mas agora, o que vai acontecer com ela? A respiração de Josie engasgou. Ela se apertou mais contra a parede da tenda, seu coração batendo forte. Eu não planejo enviá-la de volta ao rei, se é isso que você está se perguntando. Nzin disse. Fico feliz em ouvir isso, querida. Bram retrucou. Mas há um mundo de diferença entre não ser enviada para a morte e ser devidamente cuidada. Ela é apenas uma criança. Ela precisará de orientação. Orientação, Nin repetiu. Você sabe o que quero dizer? Bram encontrou os olhos dela. Alguém para cuidar dela, para se importar com ela. Asseguro-lhe que a criança será bem cuidada. Nezarin disse, desviando o olhar. Bram suspirou. Certo, mas a criança passou por muita coisa. Não é apenas sobre dar-lhe comida e abrigo. O que você está dizendo? Nzin perguntou silenciosamente. Eu poderia levá-la. Bram encontrou os olhos dela novamente. Cuidar dela. Eu farei isso. A mão de Josie voou para a boca, segurando um suspiro. Você faria isso? Nzin perguntou, soando genuinamente tocada. Bram se mexeu desconfortavelmente. Bem, alguém tem que... Pode muito bem ser eu. Nahrin ficou em silêncio por um longo momento. Quando ela finalmente falou, sua voz era gentil, mas firme. Isso é muito gentil da sua parte oferecer, ela disse. Verdadeiramente, mas é algo que não posso aceitar. Josie ficará aqui comigo. Por quê? Bram franziu a testa. Você sequer perguntou a ela se ela por que ela é minha? Nzarin interrompeu. Bram apenas a encarou de boca aberta. Josie é minha filha, Nzarin continuou. De seu esconderijo, Josie sentiu o mundo tombar de lado. Você está falando sério, não está? Bram gaguejou. Você mesma disse que meu cheiro te lembrava alguém. Nezin apontou silenciosamente. Os olhos de Bram se arregalaram enquanto a realização o atingia. Você está dizendo que Josie é uma princesa e é por isso que você cheira como ela? Nezarin confirmou. Sim, ela disse. Uma princesa e a primeira filha e herdeira do rei Tristan. Uma que ele rejeitou no momento em que descobriu que ela não podia se transformar. Josie cambaleou para trás, sua mão pressionada contra a parede da tenda para apoio. O rei que ela havia idolatrado. Ele era seu pai. Quando Josie nasceu sem um lobo, não importou para mim. Eu a amei. Nezarin disse que ela era linda, minha. Mas Tristan, sua voz endureceu. Tristan estava furioso. Ele exigiu que nossa filha fosse morta, disse que ela era defeituosa, uma vergonha. Josie não conseguia respirar.
Eu implorei pela vida dela. Nzarren continuou. Eu disse que tentaria dar a ele filhotes metamorfos completos, continuaria tentando, mas só se ele a deixasse viver. E ele concordou, Bram perguntou. Sim, a voz de Nzarren rachou. Mas para me manter complacente, ele atirou de mim. Josie, meu bebê. Novas lágrimas escorreram pelo seu rosto. Eu não tinha permissão para segurá-la ou amamentá-la, ou sequer vê-la. Não até que eu lhe desse seu herdeiro adequado, a rainha explicou através de suas lágrimas. Eu fui uma prisioneira em meu próprio palácio por 12 anos. Suportei aborto espontâneo após aborto espontâneo. Tudo enquanto minha filha vivia andares abaixo de mim, e eu não podia sequer falar com ela. Bram amaldiçoou. Bastardo. Aquele bastardo absoluto. Mas não foi o suficiente, Nessim disse, sua voz oca. Quando os gêmeos nasceram, quando eu finalmente havia dado a ele o que ele queria, ele ainda não me deixava vê-la. Percebi então que ele nunca pretendeu cumprir sua palavra, que Elodie. Ela fez uma pausa e respirou e corrigiu-se, que Josie não estava segura, que nenhum de meus filhos estava seguro. Então eu tentei escapar com todos os 3. Fui pega. A voz de Nzin estava plana. Tristan me prendeu por traição. Ia me executar na frente de toda a corte. Mas aqueles leais a mim, servos como Paula, eles me ajudaram a escapar. O coração de Jos deu um sobressalto ao nome de Paula. Eu fugi para minha família, minha antiga matilha. Nzin terminou, reuniu um exército, declarou guerra. Não pelo trono. Eu não dou a mínima para o trono, mas por meus filhos. Silêncio caiu. Josie cambaleou para trás, sua mão caindo da parede da tenda, e se virou para correr, mas ela só deu alguns passos antes que uma mão a segurasse gentilmente no ombro. Josie. Ela se virou. Nzin estava lá, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Seus olhos se encontraram. É verdade? Josie perguntou. Nzin assentiu e Josie começou a chorar, grandes soluços ofegantes que rasgaram seu peito. Você tem que continuar lutando, ela disse. Você tem que pará-lo, por Paula, por todos que ele machucou. Eu vou, Nzarren jurou. Eu prometo. Josie se jogou em seus braços. A rainha a pegou, segurando-a perto, e ambas choraram. Pelos anos que haviam perdido, pela crueldade que haviam suportado, pelo sacrifício de Paula, por tudo que lhes havia sido roubado, mas também pelo fato impossível de que, apesar de tudo, elas haviam se encontrado novamente. Epílogo. A recuperação de Bram foi lenta, mas constante, e Josie o visitava todos os dias. A princípio, ela vinha sozinha, escorregando para a tenda de cura para sentar ao lado de seu catre e contar-lhe histórias sobre os gêmeos. Mas com o passar dos dias, ela notou que nem sempre era sua única visitante. Uma noite, enquanto o sol descia e pintava as paredes de lona de âmbar, Josie se aproximou da tenda de cura para encontrar Nzin já lá. A rainha sentou-se ao lado do catre de Bram, mangas arregaçadas, desenrolando cuidadosamente as bandagens em torno de seu torso. Bram estava observando o rosto dela com uma expressão que Josie nunca havia visto nele antes. Você é terrível em seguir ordens, sabia? Sua voz era provocadora. Nzan disse algo muito baixo para Josie ouvir, e Bram soltou uma risada que o fez gemer. Tenho certeza de que te disse para parar de se preocupar e deixar os curandeiros fazerem o trabalho deles, ele disse, né? E tenho certeza de que te disse para parar de ser tão teimoso. Bram segurou o pulso dela gentilmente. Estou falando sério, Vossa Alteza. Você não precisa. Eu quero. Seus olhos se encontraram e se mantiveram, o ar entre eles engrossando com algo quente e esperando. Josie sentiu-se subitamente como uma intrusa. Um sorriso repuxou seus lábios enquanto ela se virava. Ela encontrou os gêmeos exatamente onde os havia deixado. 2 filhotes de lobo espalhados em um cobertor do lado de fora da tenda de Nzin, brincando com animais de madeira esculpidos.
Eles finalmente haviam voltado às suas formas humanas uma semana depois de chegarem ao acampamento. Josie havia acordado para encontrar dois meninos pequenos em vez de filhotes, e ela quase chorou de alívio. Agora eles alternavam constantemente, como se estivessem recuperando o tempo perdido. Theon avistou uma borboleta pousando em uma flor próxima e apontou seu nariz para ela urgentemente. Sim, eu vejo, Josie disse. É muito bonito, mas você tem que ser gentil. Tarde demais. Theon correu atrás dela. Veto deu perseguição. Em segundos, ambos os filhotes estavam rolando pela grama, latindo animadamente. Josie riu e deitou-se no cobertor, deixando o último calor do sol lavar seu rosto. Acima dela, o céu mudou de dourado para rosa para roxo profundo. Ela ouviu passos e abriu os olhos para encontrar Nezin de pé sobre ela, silhueta contra o pôr do sol. Como está Bram? Josie perguntou. Curando bem. Havia algo suave nos olhos de Nezarim. Teimoso como sempre, mas curando, eles sentaram juntos em silêncio confortável. Eventualmente, ambos os filhotes se cansaram e voltaram trotando. Theon se enrolou no colo de Nezin e Veto caiu ao lado de Joss com um suspiro dramático. Enquanto a escuridão se instalava e as estrelas giravam acima, Bram abriu caminho lentamente da tenda de cura. Ele se acomodou na grama ao lado do cobertor com um gemido baixo. Você deveria estar de pé? Josie perguntou. Você deveria estar me maternalizando? Bram retrucou. Veto guinchou feliz e se esforçou para subir em seu colo. Bram estremeceu. Mas ajudou o filhote, acomodando-o cuidadosamente contra seu peito. Você está ficando pesado, pequeno guerreiro. Theon levantou a cabeça do colo de Inzin e choramingou suavemente. Eu fico com sua mãe, Bram disse. Não há colo suficiente para vocês dois. Josie os observou trocar um olhar por cima das cabeças dos filhotes, algo quente e conhecedor passando entre eles. Então Enzin sorriu para Josie. Eles te amam, ela disse olhando para os gêmeos. Eles confiaram em você quando não podiam confiar em mais ninguém. Porque eu cheirava como você, Josie disse, sua voz embargada. Porque você é a irmã deles, Enzin corrigiu gentilmente. O fogo estalou entre eles, enviando faíscas em espiral para o céu estrelado. Josie olhou para sua pequena e feroz família. Nezarin ao lado dela, Theon dormindo em seu colo. Bram com Veto enrolado contra seu peito. Amanhã traria mais preparativos para a guerra. O rei Tristan não se renderia facilmente. Mas esta noite, por este um momento perfeito, eles eram apenas uma família. Muito obrigado por ouvir. Espero que tenha gostado desta história. Eu tentei algo novo desta vez, adicionando um pouco de música de fundo à introdução, e eu realmente adoraria seu feedback. Você gostou? Ou isso te distraiu da história em si? Deixe-me saber o que você pensa nos comentários. E como sempre, se você quiser mais, sinta-se à vontade para conferir meu Patreon, para conteúdo extra, capítulos bônus e histórias exclusivas. O link é na descrição. Muito amor, Lily.